sua coletânea da semana? Pega ela aí. Há uma mensagem no verso da coletânea. Eu gostaria de ler com vocês nesse momento. Se alguém ainda não tem, só levantar a mão que a nossa equipe pode levar para você. Alguém está sem ainda a coletânea da semana? Aqui na frente, pedir uma ajuda da equipe da recepção. Levanta a mão bem alta aí que ela está vindo entregar para você ali. Peço ajuda dos nossos diáconos ali também, aos emires, se puder ajudar. Rapidamente a gente entregar para quem ainda não tem a coletânea. Ok? Acompanhem comigo. Veja-se na moldura, pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. Seria emocionante se pudéssemos visitar uma exposição de quadros, onde o artista retratasse os encontros de Jesus com as pessoas, salientando o contraste de seus momentos de dor e sofrimento antes e seus momentos de cura, perdão e bem-estar depois. Tente imaginar dois quadros, um ao lado do outro. Eles contrastam o rosto daquela mãe viúva que levava seu único filho para ser sepultado. Ela encontra-se com Jesus, ele compadece-se dela e ordena: não chore. Então, ressuscita o rapaz e o devolve feliz aos braços da mãe. Talvez os dois rostos estejam banhados de lágrimas. O antes são as lágrimas do desespero e da tristeza. O depois, as lágrimas da alegria e gratidão. Gosto de pensar no semblante da mulher apanhada em adultério, trazida por seus acusadores para ser apedrejada. Ao encontrar-se com Jesus, ele declara: mulher, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Antes do encontro com Jesus, um caminhar para a morte. Depois de Jesus, um andar confiante na paz e para a vida eterna. Que contraste incrível! Nesta exposição de quadros podem ser encontrados não apenas retratos de personagens bíblicos, mas o seu retrato pode ser encontrado ali. O seu antes e o seu depois de Jesus ali estão. Estes não são quadros pintados à tinta, mas retratos reais. Essas histórias estão na Bíblia, não apenas para nos contar o que Jesus fez, mas para nos dizer o que Ele é capaz de fazer ainda hoje em nós. Para que a Bíblia exerça seu poder sobre a sua vida, você deve lê-la pondo-se no lugar das pessoas que ali estão. O que estas pessoas foram ontem, você é hoje. O que Jesus fez por elas ontem, Ele faz por você agora. Assim, a bênção que os homens e mulheres da Bíblia são para você, você pode ser para alguém hoje também. Coloque-se na moldura deles. Veja a diferença que Jesus tem feito em sua vida. Mas lembre-se, a obra em você ainda não terminou. Portanto, aproveite essa semana de oração e permita Jesus trabalhar na tela de sua vida, tornando-o mais semelhante a Ele. Pastor Itaniel Silva, quero convidá-lo aqui. Meu desejo é que haja paz no seu coração, a paz de Cristo. Eu também desejo que, assim como Jairo está trabalhando nesta tela, Jesus esteja trabalhando em seu coração, e você possa sentir isso e permitir que Ele realize esta obra maravilhosa de distanciar você e eu cada vez mais para perto dEle e para longe
do mundo e da perdição. Eu quero convidar você para visitar comigo hoje o Evangelho de João. Obrigado, Rodrigo, pela comunicação que você me trouxe, o recado tão feliz desse povo que ainda guardo no coração. Eu quero que você comigo venha visitar o Evangelho de João, capítulo 11. Não sei se você vai abrir a Bíblia, vai ligar a Bíblia, vai acessar a Bíblia, baixar a Bíblia, mas o importante é que neste momento estejamos todos de frente com ela, porque ela é a palavra de Deus. Você crê assim? Evangelho de João 11, eu vou destacar 2 versos, o 43 e o 44. João, capítulo 11, 43 e 4. E a narrativa do Evangelho de João diz assim: e depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e com o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem o Lázaro, deixem que ele vá. Curve a sua cabeça. Bendito Senhor e Deus, estamos diante da Tua palavra e nós a temos como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que esta palavra agora exerça esse poder em cada um de nós aqui. E que este poder do Evangelho faça de nós a pessoa que o Senhor deseja que sejamos, para a glória Tua, para a alegria de nós mesmos e para sermos uma bênção para outros, em nome de Jesus, amém. Olha, a maravilhosa pessoa divina da graça, Jesus Cristo, um dia se tornou uma pessoa humana como um de nós. Jesus se tornou humano, como qualquer pessoa humana é, mas diferente de Jesus. Algumas coisas não somos como Ele. Por exemplo, a voz de Jesus estava ligada ao poder criativo. A minha voz não está associada ao poder criativo. A Bíblia diz que Jesus falava, mandava, ou mandou e tudo logo apareceu. Lázaro vem para fora e o morto vem. Espetáculo. Perdoados são os teus pecados, e o paralítico se levanta como prova de que seus pecados foram perdoados. Até o mar e as ondas, o vento e as ondas lhe obedecem. A voz de Jesus estava associada ao poder criativo, mas a nossa não, diferentemente dele. Porém, queridos, aqui está alguma coisa maravilhosa dessa graça bendita de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fazia e podia incluir seus discípulos, seus servos, naquele feito que só Ele podia fazer, Ele o faria. Isso é graça. Num gesto gracioso, Ele incluía seus discípulos
naquilo que só Ele podia fazer. Bondade pura de nosso Senhor Jesus Cristo, da parte de Jesus, permitir que seus discípulos façam alguma coisa associada àquilo que só Ele pode fazer. Eu acho isso extraordinário, ainda que em uma pequena participação, mas Jesus permitia que eles estivessem em conexão com aquilo que só Ele podia fazer. Por que Jesus permitia? Para que os seus discípulos, e ainda hoje é assim, para que você se sinta parte do feito, como se você estivesse em conexão plena com aquilo que está acontecendo, para que você se sinta como cooperador de Jesus. Por isso Ele permitia e permite ainda hoje. Por exemplo, os discípulos nunca podiam tomar o lugar de Jesus na cruz, mas Jesus não impediu que eles dissessem entre si: vamos para Jerusalém para morrer também. Olha que graça! Hoje a multidão vai me aclamar como rei e vou entrar em Jerusalém, mas eu quero que vocês participem também da aclamação que será feita a mim. Eu serei aclamado, mas quero que vocês participem. Providenciem um jumentinho para que eu possa cavalgá-lo. Olha que graça! Você consegue imaginar estas cenas? Na Páscoa, é a minha vida, diz o Evangelho, que darei pela vida do mundo. Mas Jesus os inclui na Páscoa que é Ele, dizendo: preparem a festa. Preparem a festa. Sua agonia está para começar no horto do Getsêmani. Ele vai suar gotas de sangue, mas Jesus inclui seus discípulos na cena, dizendo: orem por mim. Queridos, você consegue entender isso? Isso é um ato da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Para Jesus, é alegria ver a língua que Ele salvou, cantando para salvar outros. Quem é que salva? É a língua que canta? Ou é Jesus? É Ele, mas Ele fica ainda mais feliz quando Ele pode usar a língua de alguém que Ele salvou para salvar outro. Isso é graça, meus irmãos. É a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Para Jesus é alegria salvar o pecador, mas muito maior alegria ainda é salvar o pecador por meio daquele pecador que Ele já salvou. Só Ele salva. Mas quando um pecador é salvo, e eu participei daquela missão, eu me sinto como parte desse milagre, eu me sinto como parte desta salvação. Milagre, o milagre de Lázaro. Não há maneira de medirmos milagre, não é verdade? Todo milagre é uma manifestação do poder sobrenatural de Deus. Mas, queridos, olhem bem para mim e acompanhem bem meu raciocínio agora, porque eu entrei no tema que acabei de ler. O milagre da ressurreição de Lázaro é um milagre memorável. Eu vou explicar por quê, eu vou dar algumas razões. Primeira razão, porque eu digo que o milagre da ressurreição é um milagre memorável. Não se tratava de dar vida a um corpo sem vida apenas, mas Jesus deu vida a um corpo que já estava em processo de corrupção, decomposição. Ninguém podia sair daquele milagre, chegar em casa dizendo: olha, acho que o médico fez alguma declaração errada.
Estávamos ali guardando o corpo, de repente o sujeito levanta e começa a falar, e andou e foi embora. Não. As irmãs do Lázaro disseram para Jesus: Senhor, é constrangedor. Por quê? Já cheira mal. Consegue entender? Que milagre foi esse? A lição deste milagre é que nosso Senhor é capaz de transformar o mais vil dos vis no mais santo dos santos. Essa é a capacidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por este milagre há esperança para o pior dos pecadores. Segunda razão porque eu acho que esse milagre é memorável. Eu não conheço, meus queridos, na Bíblia, passagem onde a humanidade de Jesus é mais notória. Acompanhe meu pensamento. Para mim, diante da tumba de Lázaro, a humanidade de Cristo é mais saliente do que em qualquer outra passagem do Evangelho. Foi uma tremenda demonstração da humanidade de Cristo. Parece que diante da tumba de Lázaro, Jesus toma uma escadaria e ele vai descendo, cada ato vai descendo, e se coloca no nível mais baixo da pessoa humana, e aí ele realiza um milagre. Eu vou explicar isso para você. Primeiro, Jesus chega e pergunta para as irmãs de Lázaro: onde o puseram? Ei, precisava? Oi, você está comigo? Onde o puseram? Jesus está se fazendo de desinformado. Você acha que Jesus não sabia? Ele está se fazendo de humano, de uma pessoa que está longe, está desinformada, precisa situar-se do contexto, entrar no contexto. Claro que Jesus sabe, mas ele se faz de humano. Quando as irmãs informam, o texto bíblico diz que Jesus foi. Elas disseram: vem e vê. Gente, e Jesus foi. Eu pergunto mais uma vez: precisava? Você acha que de onde ele estava, Jesus não poderia dar uma ordem e esse Lázaro podia vir correndo? Claro. Por que ele foi? Está se mostrando humano. Ele está descendo degraus da humanidade. Acompanhe esse pensamento comigo. Quando Jesus chega diante da cena, do quadro, aí está o primeiro verso que a maioria dos meninos adventistas e meninas guardam, ou decoram. Primeiro, Jesus, digam para mim, você esqueceu? Falem todos. Isso, Jesus chorou. Queridos, tem gesto mais humano do que chorar? Olha Jesus descendo degraus da humanidade, não há gesto mais humano do que chorar. Jesus chorou. Quem pode chorar se não humano? Quarto passo, Jesus desce e ele diz assim, por favor, quando ele vê a imensa pedra fechando a tumba do Lázaro, ele diz: tirem a pedra. Ei, precisava? Você acha que o poder que traria o morto à vida não era capaz de transformar aquela pedra em pó? Claro, porque Jesus pede ajuda humana. Ele está se colocando em degraus, ele está mostrando sua humanidade. E ele chega no nível mais baixo da humanidade, quando então ele olha para o céu, olha para cima, levanta os seus olhos para o céu, dirige uma palavra ao seu Pai, uma oração simples de gratidão. Ei, Jesus ressuscitou um morto com uma oração de gratidão. Uma simples oração de gratidão. Olha para o céu para dizer assim: quando você estiver diante de quadros difíceis da sua vida, tem uma direção para onde você precisa olhar. Para onde?
olhe para cima. E o hino que nós cantamos no hinário diz como? Olhe com fé para cima. Você está diante de uma situação difícil. Hoje Jesus, na sua posição humana diante da tumba do Lázaro, quer ensinar isso para a gente. Há uma direção para onde você precisa olhar. Olhe para cima. É a postura de um suplicante. E meus queridos, quão típico de um homem são todas estas ações de Jesus diante daquele cenário. E essas ações de Jesus, mais do que humanas, elas deixam um milagre mais do que notável. Por que o milagre se torna mais notável quando Jesus é mais humano? Claro, para dizer para mim e para você aqui hoje nesta igreja, a fraqueza de Deus é mais forte do que o seu pior problema. Quando Deus está na sua fase mais baixa, quando Deus está na sua fase mais humana, Ele ainda é maior que a morte, aleluia. É para isso que Jesus se tornou humano diante daquele quadro, para dizer para nós hoje, que quando Ele é mais humano, Ele ainda é maior do que nosso maior problema. E o agente causador do milagre, minha quarta razão porque esse milagre é notável. Qual foi o agente que Jesus usou? Qual foi o elemento que Ele usou para trazer um morto à vida? Algum instrumento, alguma coisa, o quê? A palavra, queridos, aqui está uma grande lição para nós. O que é que você segura na mão? Como você define esse livro que você tem na mão? Você acha que essa palavra é de Deus, mas ela é de outro Deus ou daquele mesmo Deus que trouxe o Lázaro à vida? Queridos, olha o poder que você segura aí. Eu estou pregando sobre esse milagre para levar a sua consciência a pensar no seguinte: quantas vezes você deixa esse livro na prateleira, simplesmente por achar que ele é apenas um livro, mais um livro, é um papel amontoado de tinta, de letra. Queridos, é a palavra que Deus usou para trazer um morto à vida. O que essa palavra é capaz de fazer em você e por você? Faça uso dessa palavra. E o resultado extraordinário foi que a voz de Jesus foi ouvida no túmulo, penetrou os ouvidos do Lázaro. Sim, queridos, a voz de Jesus penetrou a tumba e os ouvidos do Lázaro, e ele saiu. Ele se levantou, amém mesmo? Ele saiu. Ah, tremendo, a voz era a voz do homem Jesus, mas a palavra era a palavra daquele que é a ressurreição e a vida. Essa é a palavra que você segura na mão. Faça uso dela, faça uso dessa palavra. O trovão da voz de Jesus, acompanhado pelo relâmpago do seu poder, foi ouvido e Lázaro veio. A única coisa que fazia lembrar que Lázaro estivera morto, era que ele saiu da tumba amarrado, preso, pelos laços, sua cabeça, seus pés, suas mãos. E agora Jesus faz uma coisa graciosa. Você consegue ver os dois quadros aqui, que a gente tem anunciado, e que esse nosso querido pintor, o Jairo, está tentando ajudar a gente a entender. Você consegue ver aqui a tristeza das irmãs, a lágrima das irmãs, aquela nuvem espessa colocada sobre Betânia, uma pequena vila, e quando a graça chega, a voz da graça é ouvida, e aquilo que era a causa da tristeza, do pavor, da desesperança, agora é transformado. O Lázaro vem, ele sai, ele está amarrado,
E aqui entra o ato da graça de Jesus, e eu vou terminar com essa ideia. Por que Jesus pediu para que os presentes desamarrassem o Lázaro? Eu vou dar 4 razões, uma para cada minuto que me resta. Primeira razão, por que Jesus pediu? Ele já não poderia ter saído com aqueles laços todos quebrados? Claro, como não? Claro. Primeira razão, porque Jesus deixou isso para que os presentes fizessem, Maria fizesse, Marta fizesse, os amigos fizessem, os habitantes de Betânia fizessem, participassem do seu milagre. Primeira razão, para que eles tivessem certeza de ser mesmo o homem que estivera morto há 4 dias. Não existe nenhum truque no milagre. Confirmem isso, comprovem por você mesmo. Não existe aqui nada que possa dizer que não é um milagre. Confirme, comprove. É o homem que estiver apodrecendo no túmulo. É ele. Enquanto tocam o homem, percebem que seu rosto está corado, há calor na sua pele, seu pulso bate, seus olhos se mexem. É ele. Confirmem por vocês mesmos. Segunda razão, para que cada um pudesse testemunhar com alegria: Jesus ressuscitou Lázaro e eu estive ali. Mais do que isso, eu ajudei soltá-lo, eu ajudei desatá-lo. Imagina a alegria das pessoas contando isso para toda a comunidade. Quando Jesus nos manda ajudar os outros, meus irmãos, não é tanto pelo que podemos fazer, mas principalmente para que nós aprendamos a amar os outros. É ajudando o outro que você aprende a amar o outro. Você ama o outro ajudando o outro. Então Jesus está pedindo que eles participem para aprender a amar o Lázaro de uma maneira como talvez nunca tinham amado antes, porque é ajudando o outro que eu aprendo a amar o outro. A mãe ama o filho sempre. Por que a mãe nunca deixa de amar o filho? Porque a mãe o ajuda antes mesmo de nascer. A falta de amor em você está secando alguma coisa do amor em você? Jesus quer nos ensinar. E Ele pode nos ensinar. A falta de amor, ajude alguém. Você acredita que Jesus é capaz de fazer manifestações sobrenaturais nesta semana de oração aqui nesta congregação? Quem sabe você não é o alvo que Jesus está escolhendo para realizar uma obra maravilhosa esta semana? Participe. Se envolva. Você vai sair daqui com uma bela história na boca para contar de coisas maravilhosas que eu tenho certeza que Jesus vai realizar aqui no nosso meio. Terceiro lugar, por que Jesus pede que desamarrem o Lázaro? Porque talvez foram aquelas mesmas pessoas que estavam ali assistindo que tinham amarrado o Lázaro 5 dias atrás, não acham? Quem estava ali presente? Naquele tempo não havia um serviço funerário para realizar esta obra. Eram os amigos, era a família, eram os vizinhos que faziam isso. Então Jesus diz assim: talvez seja você que tenha amarrado o lenço no rosto do Lázaro, solte o Lázaro. Foram vocês que o amarraram, então soltem. Queridos, minha questão aqui neste ponto é a seguinte: o meu testemunho cristão,
ele pode facilitar a salvação de alguém? Sim ou não? O meu testemunho cristão pode soltar os laços da amarra da morte de alguém? Pode. Mas o meu testemunho cristão pode prender alguém ainda com os seus laços na morte? Claro, claro. Eu já ouvi muitos perdidos dizendo assim: ser cristão como esse, continuo como sou. O meu testemunho cristão pode amarrar as pessoas na morte. O meu testemunho cristão pode desamarrar os laços da morte em muitas pessoas e facilitar para que elas venham a Jesus. Quarto, porque Jesus permite que eles soltem o Lázaro, para que eu e você hoje nunca nos esqueçamos que um dia Jesus mandou alguém ajudar você a se desprender dos laços da morte. Mandou ou não? Eu estava de férias na casa do meu pai, enquanto minha mãe e meu pai viviam um dia, depois do café da manhã. Eu disse: pai e mãe, eu quero que vocês agora contem tudo para mim de novo. Quem foi que trouxe o evangelho da salvação para a nossa família? Um dia, talvez eu escreva um livro e eu preciso dessa história. E minha mãe começou a falar e contar. Todos os macumbeiros na minha família, meu avô era um macumbeiro, curandeiro, mineiro. Meu bisavô, digo melhor. Ninguém conhecia o evangelho. E minha mãe começou a contar quando eles se mudaram de Minas para essa cidadezinha onde eu nasci, Florínia, ali no interior de São Paulo, perto do Paraná. Quem trouxe o evangelho para essa família, que me libertou, quem desatou os laços da morte que me prendiam? E a minha mãe foi contando, eu fui escrevendo nomes de pessoas, porque Jesus permitiu que eles soltassem o Lázaro, para que eles nunca se esquecessem que um dia também Jesus permitiu que alguém soltasse os laços da morte deles. Alguém ajudou a soltar o laço da morte da sua vida, não ajudou? Então a ressurreição do Lázaro me ajuda a entender e nunca esquecer. Jesus um dia enviou alguém para desamarrar os laços que me prendiam na perdição. Você lembra dessa pessoa? Procure saber. Ninguém está aqui sozinho. Alguém um dia fez isso. De alguma forma e de alguma maneira. Então eu me lembro destas coisas e chego à conclusão: por que Jesus permite aquilo? Mas tem um aspecto muito lindo nessa história que eu não posso deixar de lado, apesar do meu tempo já estar avançado. Pastor, vai se preparando para o batismo aí. Queridos, a ressurreição do Lázaro fala para mim sobre cuidar de pessoas, amar pessoas, receber pessoas, agregar pessoas, ajudar pessoas. A Bíblia conta a história do filho pródigo, do pai do filho pródigo. Mas o Evangelho de Lucas não diz que o pai do filho pródigo, quando viu o filho vindo à distância, ele pediu. A Bíblia não diz que ele tenha pedido para que alguém da casa fosse ao encontro do filho. O pai mesmo, pai se levanta, ele vai ao encontro do filho. O pai mesmo abraça o filho. O pai mesmo perdoa o filho. O pai mesmo acolhe o filho e o traz em seus braços para dentro de casa. Agora o texto bíblico diz que quando o pai está com o filho dentro de casa, ele então pede para as pessoas da casa fazerem 4 coisas para o seu filho. Coisas que agora eles podiam fazer. E eu não vou pregar sobre as 4 agora, tá bem? Eu vou mencionar apenas a primeira que o pai pediu. Você está lembrado do que o pai pediu em primeiro lugar? Que os presentes da casa, quem sabe, os familiares ali, ou os servos da casa fizessem com o filho? Coloquem roupas nele. Ei, olhem para mim.
O que é que o Pai está pedindo? Coloquem roupas nele. Outro dia eu prego sobre as outras coisas. Sabe o que o Pai está dizendo? Primeiro eu vou perguntar para você, a quem você ajuda a colocar roupas? Nas pessoas próximas, nas pessoas íntimas, não é isso? Você não vai esperar o pastor da sua igreja colocando roupa numa prostituta ali na esquina, vai. Mas você pode aceitar muito bem ele ajustando as roupas da sua esposa, colocando roupa nos seus filhinhos, nas suas filhinhas lindas. Claro. O que o Pai está dizendo? Coloquem roupas nele. O que eu fiz como pai, só eu podia fazer, mas isso agora você pode fazer. Sabe o que o Pai está dizendo? Tragam o meu filho que estava longe para junto de vocês. Faça o meu filho alguém íntimo de vocês. Eu só coloco roupa em pessoas íntimas. A minha esposa me ajuda a colocar roupa, eu também a ajudo. Aliás, meus queridos, pela misericórdia, não. Blusa de mulher tem botão nas costas, gente. Eu digo a verdade para você, se o zíper da minha blusa fosse nas costas, eu andaria nu. Eu não tenho habilidade para fazer uma coisa dessa, não. Então eu ajudo a colocar roupas em pessoas íntimas, e o Pai está pedindo, tragam esse filho que estava longe para perto. Igreja, olha ao seu redor nesta semana de oração. Torne as pessoas íntimas de vocês. Jesus vai realizar uma obra extraordinária aqui. Eu tenho certeza e tenho orado por isso. E uma dessas obras, certamente, é fazer com que nós aproximemos o outro. O pastor vai entrar no tanque agora. Ele vai batizar. Não é isso? É isso? Ele vai entrar no tanque, vai batizar. Procure, aproxime esta pessoa de você. Torne esta pessoa íntima sua. Jesus vai fazer maravilhas, eu tenho certeza, a partir de agora nesta igreja. Quem sabe você não pode aproximar alguém destas maravilhas que Jesus vai realizar? Que maravilha! Olha aí, vamos conhecer a pessoa que vai nascer de novo e que certamente nós vamos abraçá-las, vamos trazê-las. Jesus a salvou, Jesus a perdoou, mas torná-la íntima nossa faz parte de cada um de nós. Nós devemos fazer isso. Amém. Toquei com Tiago Jordão. Tiago.